Paz do Senhor, fundamentadas na palavra, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é Karina Chagas e é um prazer ter você aqui comigo. Mais um momento de palavra. Hoje nós estaremos aqui falando de mais uma mulher da Bíblia. Iremos aprender aqui com uma mulher que eu duvido, mas eu duvido muito que você tenha hábito de ouvir sobre essa mulher. Raramente nós ouvimos alguma coisa a respeito dessa mulher. E vai ser maravilhoso compartilhar com você um pouquinho da história da mulher de Cântico dos Cânticos, a famosa Sulamita. Hoje nós vamos falar dessa mulher do livro de Cantares. E minhas irmãs, eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração, porque nós vamos aprender algumas características dessa mulher. Nós iremos ver algumas características dela, iremos aprender um pouco com a história de vida dela. Tenho certeza que vai ser uma palavra muito especial, que nos fará refletir muito acerca da nossa vida. Vamos orar e vamos iniciar a nossa palavra. Não repara no meu olho vermelho, ele está um pouquinho irritado, mas faz parte. Vamos orar e vamos começar a nossa palavra. Pai, nós queremos te glorificar e exaltar o teu santo nome. Queremos, Jesus, engrandecer o teu nome aqui nesse momento. Queremos consagrar esse momento ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nos capacita em todas as coisas, nos capacita na palavra. Senhor, abre o nosso entendimento nesse momento. Espírito Santo, que o nosso coração seja uma terra boa, Pai, em nome de Jesus. E que a semente da Tua palavra, ao cair em nosso coração, Deus, possa germinar, possa crescer, possa frutificar. E esses frutos, Pai, alimentarem muitas outras pessoas. Espírito Santo, nos conduz em Tua poderosa palavra. Nos cura, nos liberta, nos transforma. Que as escamas dos nossos olhos possam cair pelo poder que há no nome do Senhor e pelo poder que há na palavra do Senhor. Espírito Santo, nos conduz nesse momento, nos direciona, alinha nossa mente, alinha o nosso coração. Traz para esse lugar, Senhor, aquelas que têm sede e aquelas que têm fome da Tua palavra. Traz para esse lugar, ó Deus, as Tuas eleitas, as Tuas escolhidas. Em nome de Jesus, nós consagramos esse momento ao Senhor. Espírito Santo, fica conosco. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Vamos ler, minhas irmãs, livro dos Cânticos, Cântico dos Cânticos. Mas quem escreveu, né? Salomão. Tenho certeza que você sabia disso. Salomão foi a pessoa que desenvolveu o livro de Cânticos, escreveu o livro de Cânticos, né? E ele escreve para uma mulher simples. Ele vai falar aqui de uma mulher única, trabalhadora, dedicada, empenhada, perseverante. E nós vamos aprender muito aqui com a história dessa Sulamita, a querida Sulamita. E eu quero dividir com você hoje algumas características da mulher de Cânticos. Nós vamos estar desbravando aqui alguns versículos e nós vamos compreender aqui, minhas irmãs, que nós somos mulheres escolhidas por Deus, nós somos mulheres únicas, nós somos mulheres que fomos feitas num molde, numa forma que não tem outro. Nós somos únicas. Não tem ninguém igual a mim e a você. Nós somos únicas diante do Senhor. Nós somos únicas na forma que Ele nos criou. E nós vamos aqui, em nome de Jesus, ver algumas qualidades, algumas características e nos identificar com ela. E a primeira característica que eu quero trazer para o teu coração é que essa mulher aqui de Cantares, ela era uma mulher amada e uma mulher escolhida. Ela se sentia amada, ela se sentia escolhida. E nós vamos ler isso no capítulo 2, no versículo 1. Sou uma flor de Saron, um lírio dos vales. Olha como que ela diz sobre ela mesma. Sou uma flor de Saron, um lírio dos vales. Essa mulher aqui, ela está se reconhecendo como uma mulher especial. Ela não tem dúvidas de que ela é uma mulher amada pelo seu amado. Ela não tem dúvidas que ela é uma mulher delicada, uma mulher pura, uma mulher que, usando esse termo aqui, a rosa, a flor de Saron,
uma mulher que tinha certeza do que ela carregava, da essência que ela carregava, do perfume que ela exalava, o bom perfume que ela exalava. E nós estaremos falando aqui, minhas amadas, de coisas espirituais. Nós vamos falar de situações espirituais, comportamentos espirituais, tudo aqui é em termos espirituais. E nós vamos aprender coisas, nós vamos desenvolver coisas aqui com a mulher de Cantares. E a primeira característica, a primeira situação aqui é que essa mulher, ela se sentia amada, ela se sentia escolhida, ela se denominava como amada, ela se denominava como uma escolhida. Ela tinha certeza de quem ela tinha certeza do que ela carregava, ela tinha certeza que ela era uma mulher delicada, que ela era uma mulher pura, ela tinha certeza que ela era especial aos olhos do amado. Tanto o amado aqui, físico, como o amado Jesus Cristo, porque esse livro de Cantares aqui, ele não vai ficar falando só em um sentido de um romance entre o homem e a mulher, mas aqui também há um sentido espiritual entre a noiva e o noivo. A noiva somos nós, noiva de Cristo, entre o nosso relacionamento com Jesus, com o nosso Deus. Então, esse livro aqui, ele vai trazer tanto um sentido físico das coisas, como um sentido espiritual das coisas, como um relacionamento de uma mulher com um homem, de uma mulher casada com um homem, de uma mulher que se apaixona por um homem, mas também estaremos aqui falando no sentido espiritual, no nosso relacionamento com Jesus. Nós, como noivas de Cristo, e o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso noivo. E vai haver esse casamento entre a noiva e o noivo. Tá chegando, tá pertinho. Então, todas as vezes que você pensar no livro de Cantares, você não vai pensar apenas com a sua mente carnal, mas você vai pensar em um relacionamento entre nós e Jesus Cristo, entre Jesus e a igreja, Jesus e a sua noiva. E nós precisamos ter isso bem claro, como base da nossa palavra, porque nós estaremos caminhando aqui em palavras espirituais. E essa mulher aqui, ela se sentia amada, ela se sentia escolhida, ela sabia, minhas irmãs, quem ela era. Ela sabia que ela era escolhida em Cristo, ela sabia que ela era preciosa aos olhos do Senhor, ela sabia quem ela era, a essência que carregava, a identidade que ela tinha. E quando nós falamos sobre isso, nós precisamos ter bem firmado no nosso coração, na nossa mente. Nós precisamos ter bem estabelecido dentro de nós a nossa identidade em Cristo. Quem eu e você somos em Cristo. Para o que Cristo nos criou, nos formou, qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito aqui na terra. A mulher de Cantares, ela tinha certeza de quem ela era. Ela tinha certeza da sua identidade. Ela não tinha uma identidade ferida, deturpada, não. Ela sabia que ela era amada, ela sabia que ela era escolhida. Ela se sentia amada, ela se sentia escolhida. E isso nos ensina. Porque nós precisamos nos enxergar com esses olhos espirituais. Nós precisamos nos amar, minhas irmãs. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e termos esse sentimento de que nós também nos amamos, nós nos cuidamos, nós zelamos por nós. Nós precisamos ter isso bem firmado dentro de nós. Porque eu vejo muitas mulheres que querem muito ser amadas, mas elas não se amam. Elas querem amar o fulano, o beltrano, mas elas ainda não se amam. Elas ainda não têm certeza de quem elas são. Elas ainda precisam de uma identidade sendo afirmada em todo momento por alguém. Só que a mulher de Cantares, ela sabia quem ela sabia que ela era amada, ela sabia que ela era escolhida. E nós precisamos ter certeza de quem nós somos em Cristo. Nós precisamos ter certeza do que nós somos na presença do Senhor. Você é uma flor. Você é linda.
Você é cheia do Espírito Santo. Você é querida. Você é escolhida pelo Senhor. Você é reconhecida pelo Senhor e isso precisa te bastar. Isso precisa ser suficiente para você. Precisa ser suficiente para mim. É claro que se somos mulheres casadas, nós temos sim que nos sentir amadas, queridas, escolhidas pelo nosso esposo. E somos, para a glória de Deus. Só que nós precisamos olhar como um todo e saber quem nós somos em Cristo. Saber que nós somos amadas por Cristo, saber que nós somos escolhidas por Cristo, saber que nós carregamos o bom perfume de Cristo, saber que nós estamos aqui para fazer a diferença. Não somos mulheres qualquer, comuns, não. Nós somos filhas de um Deus grande, poderoso. E Ele nos olha como filhas. Então, a primeira questão aqui, nós precisamos nos enxergar como Cristo nos enxerga. Nós precisamos nos ver como Deus nos vê. Não é como o mundo vê. Não é como as pessoas ao redor nos veem. É como Cristo nos vê. É como Deus nos vê. E que Ele, em nome de Jesus, nos dê essa capacidade, minhas irmãs, de nos enxergar como Ele nos enxerga. Porque quando eu e você passarmos a nos enxergar como Ele nos enxerga, acabou a comparação, acabou a perturbação, acabou o problema, a crise de identidade, acabou. Então que nesse momento o Espírito Santo possa estar curando as nossas vistas e que nós possamos ter um colírio hoje nos nossos olhos e começar a nos ver, nos enxergar como Jesus Cristo nos enxerga, sabendo, minhas irmãs, que nós somos amadas, sabendo que nós somos escolhidas. Então, a mulher de Cantares, a primeira característica aqui que nós vamos ver, que nós acabamos de ver, é que ela era amada e escolhida e ela sabia que ela era amada, ela sabia que ela era escolhida e você vai sair daqui sabendo que você é amada e escolhida também. A segunda característica que nós vamos aprender com a mulher de Cantares é a humildade. A humildade que essa mulher tinha. No capítulo 1, no verso 6. Não fiquem me olhando assim, porque estou escura. Foi o sol que me queimou a pele. Os filhos de minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas, da minha própria vinha, porém não pude cuidar. Aqui no início do versículo 6, ela começou dizendo: não fiquem me olhando assim, porque estou escura. Foi o sol que me queimou a pele. Ela era tão humilde que ela reconhecia a sua aparência simples. E ela não tinha nenhum problema em ser queimada de sol. Ela não tinha nenhuma vergonha do tipo de trabalho que ela exercia. Ela não tinha nenhum tipo de vergonha de quem ela era, da sua origem, do seu trabalho braçal. Ela não tinha nenhuma vergonha porque o seu rosto, o seu corpo, a sua pele estava escura, estava queimada de sol, bem queimada. Ela não tinha problema com isso, ela era humilde. Ela não se envergonhava da sua aparência. Ela conhecia o valor que ela tinha, principalmente o valor interior. Não só o externo, mas o interior. Porque a mulher de Cantares, minhas amadas, nós vamos ver que ela era uma mulher muito bem resolvida com ela mesma. Ela era uma mulher muito bem resolvida com o próprio coração dela. E isso é fantástico, isso é fenomenal. E nós precisamos ser essas mulheres bem resolvidas com a nossa aparência, bem resolvidas com aquilo que nós carregamos, bem resolvidas com o trabalho que nós exercemos. E essa mulher, ela tinha uma humildade, ela tinha uma simplicidade, que ela olhava para a pele dela queimada de sol com toda a humildade, com todo zelo, com toda alegria, né? Alegria de, olha, eu tô queimada de sol, mas é porque eu dou duro no meu trabalho. Eu tenho disposição, eu vou para cima.
E eu não tenho vergonha do que eu faço, eu não tenho vergonha do meu trabalho, eu não tenho vergonha da minha aparência, eu não tenho vergonha porque eu tô mais queimadinha de sol, eu não tenho vergonha porque o meu cabelo é desse jeito, eu não tenho vergonha porque a minha unha ela é curtinha desse jeito, eu não tenho vergonha porque eu sou magrinha, eu sou bem magrinha, eu não tenho vergonha porque eu sou mais cheinha. Não, a mulher de Cantares, ela não tinha problema com a aparência dela, ela não tinha problema com quem ela era, porque ela sabia quem ela era, ela tinha muito bem fortalecido nela quem ela era. E ela era simples. Ela era uma mulher humilde. E eu até anotei sobre o trabalho dela. O trabalho dela era como uma guardiã das vinhas. Ela era uma espécie de camponesa, uma lavradora, encarregada de cuidar de plantações de uvas. É só você imaginar as pessoas que trabalham com a agricultura, por exemplo, os lavradores, por exemplo, que estão lá na lavoura dia e noite, cuidando, molhando, colocando todos os produtos necessários. E aí muitas pessoas até acordam muito cedo para não pegar aquele sol escaldante. Então a mulher de Cantares, ela era uma mulher que pegava no batente. Era na lavoura, ela era uma camponesa. Ela tinha um serviço braçal, um serviço pesado, um trabalho que era sob o sol. É por isso que ela está tão queimada, porque ela trabalhava debaixo do sol. Ela cuidava da vinha. E no contexto antigo, cuidar da vinha era vigiar os campos, protegendo, sabe? Por causa dos animais, pessoas. Vigiava os campos, podava, regava, plantava, colhia os frutos, garantia a produtividade daquela colheita. Então era um trabalho pesado, braçal, exaustivo. Ela não foi uma mulher de palácios. Ela foi alguém do campo. Simples, humilde, submissa, obediente, porque esse trabalho no campo, esse trabalho braçal, isso ensinou a mulher de Cantares, a Sulamita, a ser uma mulher forte e humilde ao mesmo tempo. Ela era forte, mas ela era humilde, ela era forte e ela era simples. Muito humilde, exposta ao sol, trabalhando pesadíssimo. E ela ainda cuidava dela mesma. Ela ainda tinha tempo para ela mesma. A humildade dela não fazia ela desleixada com ela. A humildade não é sinônimo de desleixo, ela se cuidava, mesmo sendo simples. Mesmo sem condições financeiras, mesmo sem ter produtos caríssimos, joias caríssimas, ela não tinha, ela era humilde, ela era simples, mas ela era uma mulher que se cuidava, que se amava. Lembra que eu falei a primeira característica? Ela sabia que era amada, ela se sentia amada e ela amava ela mesma porque ela cuidava dela mesma. Uma das maiores expressões que nós nos amamos é quando nós cuidamos de nós mesmas. Cuidamos do templo, do espírito, com equilíbrio, com sensatez. Então essa mulher, por mais humilde que ela fosse, ela era uma mulher que cuidava dela, cuidava da aparência dela, cuidava do corpo dela. Ela se cuidava. Não era naquela vaidade extrema. Ela tinha equilíbrio entre o trabalho e entre o cuidado. Ela sabia se cuidar com amor, ela sabia se cuidar com honra. Não era nada excessivo, não era nada fora das condições que ela tinha, mas ela se cuidava mediante as condições que ela tinha ali naquele momento. O trabalho exaustivo da Sulamita não era motivo para não se cuidar. Porque hoje, infelizmente, muitas pessoas falam: eu não me cuido porque eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Eu não me cuido porque, eu tenho filho, eu não tenho tempo. Claro que tem tempo. Se cuide. Cuide de você com o que você tem.
dentro da sua medida, dentro da sua condição. Se você não tem como ficar no salão de cabeleireiro, aprenda a fazer o teu cabelo. Se você não tem como pagar uma designer de sobrancelha todos os meses, aprenda a fazer a sua sobrancelha. Não é difícil. Nós precisamos ter o interesse de nos cuidar. Se não sabe fazer a unha, não tem condição de fazer a unha, lixe em casa. Hoje nem precisa tirar cutícula, tem uns removedores, tem uns negócios que a gente passa e amolece e empurra a cutícula. Passa uma base, se cuida. Se cuida. Se cuida com o que você tem, dentro da sua condição, dentro da sua medida. Não fique desleixada como mulher, não se cuide, se ame. Cuide do templo do Espírito Santo. Dentro da sua humildade, dentro da sua simplicidade. Não permita que as coisas, desse mundo te tirem do teu lugar de amor próprio, de zelo, de cuidado. Você cuida de tantas pessoas, você também precisa se cuidar. Você demonstra amor para tantas pessoas, você também tem que se amar. Você também tem que ter tempo para cuidar de você, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar de você. Sabe, minhas irmãs, eu vejo muitas pessoas esperando uma bênção de Deus. Eu vejo muitas mulheres solteiras, principalmente, esperando uma bênção de Deus. Só que elas não se colocam na condição de ser uma bênção. Elas querem um homem perfeito, mas elas não querem ser uma mulher perfeita. Elas querem ter um homem que se cuida, um homem vaidoso, um homem bonito, mas elas não se cuidam. E eu não estou falando de soberba, de vaidade, de fazer coisas que fogem do controle, fogem das condições, não. Eu falo por mim mesma. Tudo que eu faço em mim, sou eu mesma que faço. Cuido do meu cabelo, cuido da minha sobrancelha eu mesma, pinto a minha unha eu mesma. Eu sempre pintei a minha unha desde 15 anos de idade. Eu sempre aprendi, porque eu nunca tive condições para ficar investindo ali e aqui o tempo todo. Mas a minha falta de condição não era motivo para eu não aprender a me cuidar. Então, eu aprendi. Na escassez, minha amada, a gente aprende. Na escassez, tu vira manicure, design de sobrancelha, tu aprende a secar teu cabelo com secador, tu aprende a se cuidar. Então, se cuide. Dentro da sua medida, dentro da sua simplicidade. Essa mulher de Cantares, o trabalho dela era pesadíssimo. Era terrível. Mas ainda assim, ela andava linda, perfumada, adornada, alegre. E nós precisamos aprender com essa mulher. A terceira coisa que nós vamos aprender com ela, mas lembrando, minha irmã, não busque só por algo externo, não. Busque também ser uma mulher bonita por dentro. Porque não adianta você investir horrores do lado de fora se o lado de dentro está sem a presença, está sem a alegria do Espírito, está sem as virtudes do Espírito, está sem a plenitude do Espírito. Então, primeiro eu me amo, cuido de mim, cuido do meu coração, cuido da minha mente. Começa de dentro para fora. Porque tem muitas pessoas que estão caindo aí no erro e na armadilha de pensar que tudo é externo, enquanto o interno está vazio. Então, primeiro a gente preenche por dentro, preenche com a presença do Espírito Santo, preenche com a palavra de Deus, preenche com orações, preenche com consagrações. E aí, à medida que nós vamos nos preenchendo por dentro, vai manifestando também por fora. Então, se cuide por fora, mas se cuide por dentro, em nome de Jesus. A terceira característica que nós vamos aprender com a Sulamita é ser única. Ela era uma mulher única. Lá no capítulo 6, no verso 9, vamos ver o que está escrito lá? 6:9. O amado que está falando aqui, está falando sobre ela.
mas ela é única, a minha pomba, minha mulher ideal. Mas ela é única. Sulamita era única. Como eu disse aqui no início, nós somos únicas. Você é única, eu sou única. Não existe alguém que foi criado da mesma forma que eu e você. Nós somos mulheres únicas. E quando ele fala de minha pomba, né? Isso aqui está dando um sentido de pureza, singularidade, exclusividade. Sulamita era única. Ela era única para aquele amado. Ela era única para sua família. Não tinha quem substituísse ela. Não tinha quem tomasse o lugar dela. Não tinha alguém que fizesse alguma coisa melhor do que ela. Era ela única. Ela era uma mulher única. Uma mulher única no amor, única na entrega, única na fidelidade. Única. Ela era única. Única na sua devoção ao Senhor. Não era uma mulher com coração dividido. Era uma mulher única. E uma reflexão para a gente, né? Sobre ser mulheres únicas. Porque para Salomão, para o amado, essa mulher era única. Única. Você tem sido única para sua casa? Você tem sido única para os seus filhos? Você tem sido única para o seu marido? Será que o seu marido está te olhando como a única mulher dele? Ou será que ele está olhando para as donzelas daí? Porque aquela que deveria ser única não está cumprindo o seu papel de única? Não está se cuidando? Não está cuidando das coisas como deveria? Não está se amando? Não está nem aí para sua casa, para a vida? Só olha para o próprio umbigo. Sulamita era única. E nós também somos únicas. Nós precisamos ser únicas dentro da nossa casa. Únicas com aquilo que nós fazemos. Ninguém faz igual, ninguém faz como. Única. Exclusividade. Há uma forma única, minha irmã. Não tem duas de você, não tem duas de mim. Ela era uma mulher única. Ela sabia quem ela era. Ela não se comparava com ninguém, ela sabia que ela era única. Ela não tinha necessidade de se comparar com fulana, com a irmãzinha tal. Ela não precisava querer falar igual a irmã tal. Ela não precisava se vestir igual a mulher tal. Meu Deus do céu, a internet que faz isso com a gente. A internet, ela acaba com a capacidade de pensar, porque todo mundo sai reproduzindo o que o primeiro faz. E aí todo mundo se veste igual na internet. Agora a moda é usar o lenço, né, por cima da roupa. O mundo todo está usando isso. Mas a Sulamita, ela era uma mulher única. Ela não se comparava com ninguém. Ela não ficava com ansiedades porque ela se comparava com o fulano. Ela não se comparava, ela não comparava o chamado, ela não comparava a vida dela, ela não comparava o trabalho dela, ela não comparava a condição dela, porque ela era única, ela sabia quem ela era. E quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, nós não nos comparamos com ninguém não, minha irmã. Quem sabe quem é em Cristo não tem necessidade de aprovação, não tem necessidade de se comparar com ninguém, não tem necessidade de seguir o efeito manada, não. Quem sabe quem é em Cristo, ele é exclusivo. Ele sabe quem ele é, ele sabe para que ele veio, ele não precisa seguir efeito, ele vai ser seguido, ele não vai sair seguindo ninguém, porque sabe quem é em Cristo. E essa mulher sabia quem ela era. Ela não tinha necessidade de se comparar com ninguém, ela não tinha necessidade de ficar sofrendo por se comparar com ninguém. E olha que ela trabalhava pesadíssimo. Era queimada de sol, pegava no batente. Imagina se ela fosse se comparar com as rainhas da época, com as mulheres dos palácios da época. Se ela fosse comparar a pele dela, nossa, olha, minha pele é assim, mas olha a pele da fulana, nossa, meu cabelo, olha o cabelo da fulana. Não, claro que não. Ela sabia quem ela era.
Ela tinha uma identidade curada. Ela se aceitava como ela era, queimadinha de sol. Ela tinha orgulho do trabalho dela. Ela tinha orgulho do que ela fazia. Ela não se doía por nada, porque ela sabia quem ela era e, além do mais, para o que ela veio. Qual era o propósito, qual era a missão. E nós somos convidadas a isso, minhas irmãs. A não nos comparar com ninguém. A ter certeza que nós somos mulheres únicas, únicas na nossa casa, únicas na nossa família, únicas no casamento, dando um bom testemunho. Uma mãe única, uma amiga única, porque tudo que faz só ela sabe fazer. Tem o jeito dela, tem a assinatura dela, tem a cara dela, tem a característica dela, tem a digital dela. Você é única. Não tem ninguém como você. Então você não tem necessidade de se comparar com ninguém. Você tem que se aceitar do jeito que o Senhor te fez. Você é linda como Deus te fez. O padrão da terra não é o padrão do céu. Não é o padrão de Deus. Não. Se aceite como você é. Aprenda a olhar para você mesma e declarar sobre você mesma que você é uma mulher bonita, que você é uma mulher querida, que você é uma mulher amada, que você é uma mulher cheia do Espírito Santo. Tem pessoas ao seu lado que te amam, que te respeitam, que te valorizam, mas você insiste em não se valorizar, em não se respeitar. Fica sofrendo, enquanto pessoas estão olhando para você e vendo tantas qualidades, você fica sofrendo, olhando defeito, olhando problema. Por quê? Porque quer. Porque Deus te dá condição para vencer isso. Deus te dá condição para ver com os olhos espirituais e não com os olhos da carne. Então se aceite como você é. O seu cabelo é bonito como Deus criou. A sua pele é bonita como o Senhor fez. As suas unhas, o formato, o tamanho, os seus olhos. Tem coisas que nós podemos melhorar? Claro que tem, e nós melhoramos sim. Mas sem sofrer, sem se comparar. Você é única. E isso basta, minha irmã. Você é única. Uma outra característica da mulher de Cantares era a intimidade dela com o amado. Lá no capítulo 3, vamos conferir o capítulo 3, verso 1 ao 2. A noite toda procurei em meu leito aquele a quem o meu coração ama, mas não o encontrei. Vou levantar-me agora e percorrer a cidade, irei por suas ruas e praças, buscarei aquele a quem o meu coração ama. Eu procurei, mas não encontrei. Vamos focar aqui na primeira parte. Buscarei aquele a quem o meu coração ama. E aqui eu quero te levar a pensar em buscar pela presença do Senhor. A Sulamita, ela buscava a intimidade com o amado. Nós precisamos buscar a nossa intimidade com Jesus. Nós precisamos buscar intimidade com Deus, ter intimidade com Deus, ter intimidade com Jesus, o nosso amado. Essa palavra aqui, minhas irmãs, eu não vou ficar focando apenas na vida conjugal, porque eu acredito que para isso nós precisaríamos ter um lugar mais reservado para conversarmos exclusivamente em uma ótica conjugal. Isso vai ficar aberto, essa live vai ser aberta a todo o público, então nós vamos focar aqui nessa parte da busca da intimidade com o amado, focando na vida espiritual. O desejo, a sede pela presença do amado. O nosso amado Jesus Cristo. Ela nos mostra que ela tinha sede, que ela queria encontrar o amado, que ela estava correndo atrás do amado, buscando pelo amado. E você tem buscado pelo seu amado Jesus Cristo? Você tem buscado pela presença de Jesus Cristo? Você tem buscado pela presença do Senhor? Você tem se dedicado na presença do Senhor? Você tem buscado comunhão com Deus nesses últimos dias?
Mesmo quando tudo parece que está estranho, que está dando errado, que está fugindo do controle. Mas mesmo assim, você continua buscando, você continua tentando. Mesmo que em alguns momentos você declare como ela declarou aqui, ó, busquei, mas não encontrei. Na ótica humana, acha que não encontrou, mas ele está ali. Deus está ali, Jesus Cristo está ali, o Espírito Santo está ali. Essa característica aqui da mulher de Cantares em buscar a intimidade com o amado, buscar pela presença de Deus, ter sede pela presença de Deus, ter fome pela presença de Deus, ter necessidade, minha irmã. Nós precisamos ter a necessidade, a sede e a fome pela presença do Senhor. Nós buscamos tantas coisas, nós queremos tantas coisas, queremos ter um nome, queremos ser alguém, queremos ter um lugar, queremos ter um espaço, mas será que nós temos um lugar no reino? Será que nós temos um espaço no reino? Será que nós estamos buscando pela presença do Senhor verdadeiramente com intensidade e não sem querer alguma coisa em troca, mas buscar porque ama, buscar porque quer ter intimidade? Irmãs, nós precisamos ser mulheres que buscam a intimidade com o Senhor. Mulheres sensíveis, mulheres diferentes, mulheres que carregam a presença do Espírito Santo, mulheres que abrem a boca e o que sai da boca são palavras de bênção e não de maldição, não de caos, não de fofoca, não de desgraça, mas palavras ungidas, conselhos ungidos, proféticos, alinhamento. Nós precisamos ter em nós essas características, minhas irmãs, e eu comecei falando sobre ter bem definido no coração que nós somos amadas e nós somos escolhidas. E depois eu falei sobre a humildade, que a Sulamita era uma mulher humilde, simples, que não tinha vergonha do que ela fazia, do trabalho que ela desempenhava, da cor da pele dela, do cabelo dela, do jeito como ela se vestia, do jeito como ela se posicionava. Ela não tinha vergonha de ser quem ela era, porque ela sabia quem ela era. E depois nós falamos sobre sermos únicas, porque ela era uma mulher única. E nós precisamos ter firme no nosso coração a nossa singularidade. Nós precisamos buscar o nosso amado, buscar intimidade com o nosso amado, porque quanto mais íntimas do Senhor, mais curadas seremos de todas as coisas. Quanto mais íntimas com o Senhor, mais Ele vai revelar o estado do nosso coração, mais Ele vai nos mostrar a verdade do nosso coração e vai nos transformar, vai nos curar. Outra característica da Sulamita era que ela era uma mulher apaixonada e fiel, sabe? Capítulo 2, verso 16. O meu amado é meu e eu sou dele. O meu amado é meu e eu sou dele. Ela era uma mulher apaixonada pelo amado. Será que nós somos mulheres apaixonadas pelo nosso amado Jesus Cristo? Você já parou para pensar se você é uma mulher apaixonada pela presença do Senhor? Se você ainda nutre esse amor no seu coração, pela presença, pelo fogo do Espírito Santo? Ela era uma mulher que buscava a intimidade com o amado dela. Ela era uma mulher que era apaixonada, era fiel ao amado. Apaixonada pelo amado, apaixonada por Jesus, fiel a Jesus. Ela tinha um coração que pertencia ao amado, pertencia ao Senhor. Será que o teu coração pertence ao Senhor? Será que o meu coração pertence ao Senhor de fato, de verdade? Será que o nosso coração é só de Jesus? Ou tem algumas coisinhas ali que nós estamos dividindo espaço? Algumas raposinhas, algumas coisinhas esquisitas, uns ídolozinhos no coração, umas manias, uns negócios que tem que sair, tem que cair por terra, uns pensamentos, umas loucuras que tem que bater em retirada. Será que o nosso coração é inteiramente do Senhor ou nós estamos dividindo o nosso coração com Deus e mais alguma coisa?
Ah, minha irmã, em nome de Jesus, nosso coração precisa ser do Senhor. O nosso coração, minha amada, precisa ser rendido ao Senhor. E se o nosso coração não está rendido, ele precisa estar e ele será rendido através da oração. E se você, ouvindo isso, está pensando que, ai, Karina, meu coração está meio esquisito, eu tenho sentido ele meio duro, sabe? Sei. E o segredo para esse coração aí, ó, ficar quebrantado é a oração. É Deus passando o arado dele no coração. E se você sente que o teu coração está resistindo à presença, está resistindo à oração, está resistindo à palavra, resistindo no sentido de não consegue orar, não consegue se entregar, não consegue se envolver, não consegue mais se derramar, nós precisamos levar isso em oração, crendo, confiando que o Senhor vai quebrantar e Ele quebranta. Precisamos pedir. Outra característica da Sulamita era que ela era uma mulher doce no falar. Capítulo 2, no versículo 14. Pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Olha que amado, olha o que o nosso amado fala de nós. Olha o que o nosso amado Jesus pensa de nós. Nós somos lindas, minhas irmãs, nós somos lindas. O nosso amado nos chama de linda. O nosso amado Jesus Cristo nos chama de linda. E essa mulher, ela tinha essa característica aqui de falar com docilidade, falar com gentileza. Porque quando nós pensamos em um falar dócil, né? Algumas pessoas podem até questionar, né? Karina, eu sou explosiva, o meu jeito de falar é alto, eu falo gritando. Como é que eu vou ser doce, mas é gentil? Porque uma coisa é você falar alto, outra coisa é você falar com educação e gentileza. Uma coisa é você ter uma voz com timbre diferenciado, um tom grave, agudo, tanto faz. Mas outra coisa é ter gentileza no modo como fala. E nós precisamos ser gentis no nosso modo de falar. Nós precisamos ter palavras de graça, palavras de bondade, sabe, minhas irmãs? É saber o que fala, na hora que fala, como fala, o jeito como fala, sem ofender, sem machucar, sem denegrir ninguém, sem humilhar ninguém. É quando pedir algo, pedir com educação, pedir com amor, pedir com gentileza. Quando for aconselhar, chamar atenção com gentileza, com docilidade, sabe? Com humildade, com simplicidade. A maneira como fala, o jeito como fala, não é o volume da voz, é a maneira como você fala, é o jeito como você pede, é o jeito como você se justifica perante alguma coisa. Aprenda como falar, a hora de falar, o jeito como você vai falar, sem machucar, sem denegrir ninguém, sem humilhar ninguém, sem ofender ninguém. Tenha um falar temperado. Saiba falar. Quando você for falar com alguém, dependendo da situação, minha irmã, antes de você falar, você se coloca no lugar da pessoa e pensa, será que se alguém falasse assim comigo, eu ia gostar? Se alguém fizesse tal coisa comigo, será que eu ia gostar? E aí quando você começa a raciocinar sobre isso, você aprende a falar com as pessoas. Você aprende a tratar as pessoas. Porque aí você não quer ser tratada como uma qualquer, um xingamento com ofensa. Nós somos mulheres de Deus. E nós precisamos saber o jeito como nós falamos, como nós nos expressamos. Irmãs, olha, eu vou falar para vocês. Tem muitas coisas na terra que a gente tem que abrir mão, sabe? Por amor a Cristo. Abrir mão para dar bom testemunho. É justamente como Jesus disse sobre dar a outra face. Vai ter momentos que nós vamos precisar dar a outra face.
vai estar com vontade de xingar a pessoa, de falar as verdades para a pessoa, mas vai dar a outra face, porque tem que dar bom testemunho, tem que mostrar para o mundo o que é ser crente, o que é servir a Jesus, o que é amar o próximo como a si mesmo, o que é perdoar as dívidas, o que é perdoar as ofensas. O que nos diferencia das outras pessoas que não servem a Deus é a forma como nós agimos. Se for agir como eles, então não tem Jesus no coração, porque tá agindo igual, tá falando igual, tá se posicionando igual, tá pensando igual, tá agindo da mesma forma. Tem alguma coisa errada? Nós fomos chamadas para fazer a diferença. Eu sei que tem coisas que doem. Eu sei que tem coisas que a gente passa que não é fácil. Ter que abaixar a cabeça, ter que pedir perdão, ter que baixar a bola, ter que abrir mão da razão para manter a paz. Dói, é complicado. Mas é dar bom testemunho acima de todas as coisas. É exalar o bom perfume de Cristo acima de todas as coisas. E por amor a Cristo eu me posiciono diferente. Por amor a Cristo eu falo diferente. Por amor a Cristo eu me comporto diferente. Por amor a Cristo eu falo e me movo diferente. E essa é a essência do Evangelho, de servir a Deus. Ser diferente em tudo. Na maneira de viver, de pensar, de falar, de agir, de vestir. É saber a identidade, é saber o para que veio e o que veio fazer nessa terra. É saber quem você é em Cristo. É saber que é filha, é saber que é amada, é saber que é escolhida, é saber que é linda. É ser humilde, dedicada, simples. Se aceitar como Ele te formou, como Ele te criou. Tendo isso como privilégio. Outra questão que nós vamos entender sobre essa mulher aqui de Cantares é que uma mulher espiritual, ela não se conforma, minha irmã. Ela não se conforma com uma fé fria. Uma mulher espiritual não se conforma com uma fé fria. E é por isso que ela buscava intimidade com o amado. É por isso que ela era apaixonada e fiel ao amado. Porque ela era uma mulher que preservava o seu relacionamento com o amado, com Deus. Buscava intimidade porque era inaceitável ter uma fé fria. Buscava intimidade porque era inaceitável não ter uma vida com Deus. Inaceitável não ter vida de oração. Inaceitável não ter um falar transformado, um comportamento transformado. Inaceitável. Inaceitável. Outra característica da sulamita é que ela era perseverante e corajosa. Uma mulher perseverante e uma mulher corajosa. Vou levantar-me agora e vou percorrer a cidade. Capítulo 3, verso 2, que vai falar dessa mulher perseverante e corajosa. Mesmo de noite, ela estava saindo à procura do amado dela, nos mostrando o que é ter uma fé ativa, nos mostrando o que é persistência espiritual. A fé, minha filha, é agir. Eu tenho que me levantar e buscar, eu tenho que me levantar e orar, eu tenho que me levantar e fazer, eu tenho que me levantar e caminhar. Fé ativa é isso. Eu creio, eu confio, mas agora eu preciso fazer a minha parte, eu preciso buscar, eu preciso ir atrás, eu preciso ter intimidade. Fé ativa nos leva a agir, nos leva a fazer, nos leva a nos movimentar. Outra característica da sulamita é que ela era uma mulher pura e reservada. Isso aqui eu amo. Amo essa parte de Cantares. No capítulo 4, no versículo 12, que vai falar: você é um jardim fechado. Minha irmã, minha noiva, você é uma nascente fechada, uma fonte selada. Você é um jardim fechado.
uma mulher guardada, uma mulher consagrada. O jardim exclusivo. Não é terreno baldio que vai entrar qualquer um, vai andar qualquer um. Não, exclusividade. Jardim fechado. Uma mulher de Deus que preservava a pureza dela, o corpo dela, a alma dela. O corpo como um templo do Espírito Santo. Um jardim fechado. O corpo da Sulamita não era uma vitrine. Não estava na vitrine. Para que todo mundo visse tudo, todas as partes. Não. Jardim fechado. Não era um passamão aqui, outro passamão ali. Não, é jardim fechado. Jardim fechado. Meu corpo é para a pessoa certa e no momento certo. O meu corpo não é vitrine, não é para ser exposto. Eu não tenho que mostrar o meu corpo, eu não tenho que expor o meu corpo. Não, eu sou um jardim fechado. Eu sou um jardim fechado do Senhor. Eu tenho pureza, eu tenho santidade. Ninguém precisa ver nada do meu corpo, porque eu tenho santidade. Quem tem que ver é o meu esposo. Quem tem que saber é o meu esposo, não são as pessoas. Pureza, pureza. Olha como precisamos de pureza. Para as moças solteiras, então, que irão ver isso, olha, tenha pureza, tenha santidade. Se você é uma mulher cristã, tenha santidade. Não fique mostrando o teu corpo, expondo o teu corpo ao ridículo. A vergonha não. A nudez do teu corpo, isso é vergonha. Todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre nudez, está ligado à vergonha. Para o mundo é lindo, para o mundo é maravilhoso. Mas para Deus é vergonha. A exposição exacerbada, falta de santidade, falta de pureza. E todo mundo acessa, todo mundo bota a mão, todo mundo olha. Coisa horrível. Mulher de Deus é um jardim fechado. Mulher de Deus é um jardim fechado. Não tem que ver, não tem que saber. Porque há uma pessoa certa para ver e saber. E no momento certo também. Você, minha amada, é um jardim fechado. Eu sou um jardim fechado. Nós somos mulheres consagradas. Nós somos mulheres diferentes. Nós somos mulheres que carregam a essência, o brilho do Espírito Santo. Não tem necessidade que vejam. Não tem necessidade de mostrar corpo, de mostrar procedimento de corpo. Que isso? Não, mulher de Deus não faz um negócio desse. Não tem que fazer um negócio desse. Porque o corpo é templo do Espírito Santo antes de ser do marido. O corpo é um templo do Espírito Santo. Então precisa estar dentro dos parâmetros do Espírito Santo. Não é vitrine, é jardim fechado. Exclusividade. Não é beira de rua, terreno baldio, não. É jardim fechado. Nós somos um jardim fechado do Senhor. Então se preserva. Se preserva. Se você é mulher solteira, porque casada, crente, eu creio em nome de Jesus que se preserva. Mas se você é uma mulher cristã e solteira, se preserva. Fica exibindo o teu corpo por aí, não. Porque o homem que chegar primeiro no teu corpo, antes de chegar no teu coração, não é digno de você. O homem que é atraído pela tua foto de biquíni não é digno de você. O homem que é atraído pela tua foto mostrando todas as partes do seu corpo, fazendo biquíni, não é digno de você, minha amada. Homem de Deus não busca por isso. Homem de Deus não se envolve com um negócio desse. Porque um homem de Deus é um jardim fechado e ele quer uma mulher de Deus que também seja um jardim fechado. Para o tempo certo, para a hora certa. Então lembre-se que você é um jardim fechado. E as mulheres cristãs e casadas, lembre-se que vocês também são um jardim fechado. Exclusividade do marido de vocês. Então, se for se expor, minha filha, vá se expor apenas para quem é de direito. Outra característica da mulher de Cantares é que ela era uma mulher frutífera e uma mulher abençoada. No capítulo 4, no versículo 16... 4:16,
pois as nossas vinhas estão floridas, e o meu amado é meu, e eu sou dele, como nós já lemos aqui. Ela era uma mulher abençoada, frutífera, cheia do Espírito Santo. As dificuldades da vida faziam com que Sulamita florescia. As dificuldades da vida, minhas amadas irmãs, nos fazem florescer. 4,16 a referência, eu li errado, eu li aqui no 2. 4,16 está escrito: acorde, vento norte, venha, vento sul, soprem em meu jardim, para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor, que o meu amado entre em meu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. Mulher frutífera, dava muitos frutos e era abençoada por ter esses frutos. E quando nós pensamos aqui nesses ventos, né? Venham, como ela disse aqui, sobre o vento, acorde vento norte, venha vento sul, para espalhar a fragrância, né? Nós podemos aqui pensar um pouco sobre os ventos da vida, sobre os ventos que vêm sobre nós em alguns momentos. Ventos, irmãs, que nos fazem crescer, frutificar, nos fazem florescer. Ventos que espalham a nossa fragrância, o bom perfume de Cristo que está na nossa vida. Nós somos mulheres frutíferas, nós somos mulheres abençoadas. Quando estamos na presença de Deus, quando estamos obedecendo ao Senhor, quando estamos tendo uma vida de obediência ao Senhor. Pode até parecer que não, minha irmã, talvez você não veja, talvez você não tenha dimensão, mas saiba de uma coisa: você é frutífera, você é abençoada. Você viverá a abundância do Senhor na sua vida e na sua casa. Você é uma mulher abençoada, não deixe o inimigo dizer o contrário. Você é uma mulher frutífera, não deixe o inimigo dizer o contrário. Pode ser que nesse momento você não esteja vendo os frutos, porque tem momentos que nós não estamos enxergando os frutos. Mas não é porque não estamos enxergando que nós não temos frutos, que nós não estamos dando frutos. Você é frutífero, você é abençoada. Outra característica que nós aprendemos com a Sulamita é que ela era uma mulher madura no amor. Uma mulher madura no amor. Versículo 7 do capítulo 8 vai dizer: nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. O amor dela era um amor constante, era um amor inabalável, mesmo diante de tudo, todas as coisas, todas as circunstâncias. Ela tinha um amor sólido, um amor por Deus, um amor pelo amado. O nosso amado aqui que nós estamos falando hoje é Jesus Cristo, é o nosso Deus. Nós somos um jardim fechado para o nosso Deus. E essa mulher aqui de Cantares, ela era essa mulher madura no amor. Ela amava o amado, ela amava a Deus. Nós precisamos amar a Deus. Nós precisamos ser constantes nesse amor. Precisamos ser inabaláveis nesse amor. Nada pode nos separar desse amor. Precisamos ser constantes, maduras no nosso relacionamento com Jesus, maduras no nosso relacionamento com o Espírito Santo, maduras com o nosso relacionamento aqui com os nossos irmãos terrenos, maduras em todas as coisas, maduras na oração, maduras na palavra, maduras nos relacionamentos. Precisamos ter maturidade no amor, maturidade na presença do Senhor. Precisamos ter maturidade, minhas irmãs, espiritual. Precisamos ter maturidade. Precisamos ter sabedoria, graça. Então aqui nós vimos algumas características da mulher de Cantares. E eu vou repassar essas características aqui novamente. Primeiro, ela sabia que era amada e escolhida.
E nós precisamos saber que nós somos amadas e escolhidas por Deus. Depois, essa mulher traz essa característica de humildade, que ela não se envergonhava porque a sua pele estava queimada, ela não se envergonhava do jeito como ela andava, ela não se envergonhava do trabalho que ela tinha. Não. Ela sabia quem ela era. Ela sabia da identidade dela. Depois nós vimos que ela era uma mulher única. Ela sabia que ela era uma mulher única. Nós somos mulheres únicas. Depois nós vimos que ela era uma mulher que buscava a intimidade com o amado, nos ensinando que nós precisamos buscar intimidade com o nosso amado, Jesus Cristo, todos os dias. Precisamos ser íntimas do nosso Deus. Precisamos ser amigas de Jesus. E depois nós vamos ver que ela era uma mulher apaixonada e fiel. Apaixonada pelo amado, fiel ao amado. E nós precisamos ser mulheres apaixonadas e fiel pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois nós vimos que ela era uma mulher doce no falar. Ela sabia como falar. Ela falava com educação, com gentileza, com doçura. Nos ensinando a saber falar, como falar, momento de falar. Depois nós vimos que ela era uma mulher perseverante e corajosa, nos ensinando a perseverar na presença, perseverar na busca, perseverar na comunhão. Corajosa, ter coragem para buscar pela presença do Senhor, ter coragem para renunciar, ter coragem para abrir mão, ter coragem para estar dando bom testemunho na presença do Senhor. Depois nós vimos que ela era uma mulher única, pura, reservada. Ela era um jardim fechado. Ela não era um terreno baldio que qualquer um passava, pisava, colocava a mão, fazia o que queria. Não, ela era um jardim fechado, nos ensinando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós somos um jardim fechado do Senhor. Nós somos mulheres consagradas, diferentes, que manifestam a presença do Senhor. Depois nós vimos que ela era uma mulher frutífera e abençoada, nos ensinando a sermos frutíferas e abençoadas, nos ensinando que nós também somos essas mulheres frutíferas e abençoadas na presença do Senhor. E depois nós vimos que ela era uma mulher madura no amor, madura no seu relacionamento com o amado, madura no seu relacionamento com Deus, nos ensinando também a sermos mulheres maduras no nosso relacionamento com Deus. E o que nosso amado fala para nós? Que nós somos lindas, que nós somos amadas, que nós somos escolhidas. Você é uma escolhida, minha irmã. Você é única. Você é querida por Deus. Você é uma flor de Saron, um lírio dos vales. Você é alguém que Deus, Ele tem satisfação, porque Ele criou. E tudo que Ele criou, Ele disse no final que era muito bom. Então, toma posse dessa palavra. Toma posse dessas características da Sulamita e aplica essas características na sua vida. Se cuide, se ame, se valorize, busque um relacionamento sólido com o Senhor, cuide do que Ele te deu, cuide da sua vida espiritual. Lembre-se, minha irmã, que é chegado um novo tempo, sabe? E olha que interessante aqui no capítulo 2. Toma essa palavra para você que chegou até aqui. Levante-se, minha querida. Presta atenção nessas palavras aqui e imagine Jesus falando isso para você. Imagine o Espírito Santo falando para você. Levante-se, minha querida, minha bela.
e venha comigo. Levante-se, minha querida, levante-se, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou. Acabaram-se as chuvas. Chegou o tempo de cantar. Aparecem flores na terra. E é isso que Deus, Ele te fala, minha irmã. O inverno passou. É um novo tempo. Aparecem as flores. O inverno da sua vida passou. Se apegue na palavra do Senhor. Se apegue em tudo que Deus falou para você aqui nessa palavra, nesse momento. Aprenda as características da mulher de Cantares e aplique essas características na sua vida. Busque ser essa mulher. Busque a intimidade com o Senhor. Busque o zelo pelas coisas do Senhor. E se lembre que o tempo de cantar chegou. O inverno passou. Levante-se e venha. Levante-se e venha. Levante-se e haja. Levante-se e faça. É um novo tempo, minha irmã. É um novo tempo para mim, é um novo tempo para você. É um novo tempo do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa história. É um novo tempo de Deus, amada do Senhor, escolhida do Senhor, mulher ideal do Senhor. Você é uma mulher ideal. Você é uma mulher escolhida. Você é uma mulher frutífera. Você é uma mulher abençoada. E Deus te abençoe poderosamente com essa palavra. Bom dia, minha irmã. Deus te abençoe. Sol, Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar e vamos encerrar esse momento. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele falou aqui conosco nesse momento, por todas as direções que Ele nos deu. Que essa palavra tenha comunicado ao teu espírito em nome de Jesus. Depois, confere essa palavra completa, vai estar aqui no nosso feed, vai também para o YouTube. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, isso nos ajuda bastante dentro dessa plataforma. Vamos orar. Vamos agradecer o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo de palavra, por esse momento de alinhamento. Obrigada, Senhor, por hoje ter nos ensinado coisas tão belas e importantes com a Sulamita, com a mulher de Cantares. Ah, Jesus, como nós aprendemos aqui com essa mulher, ó Deus, que poder, que graça, que unção. Ah, Espírito Santo, nos conduz ao teu caminho, à tua vontade, à tua direção, Pai. Alinha o nosso coração ao teu coração, Jesus. Que possamos tomar posse, ó Deus, da nossa identidade do Senhor. Que nós venhamos saber, compreender e tomar posse verdadeiramente, Pai, daquilo que nós somos em Ti. E em Ti nós somos filhas, somos amadas, somos mulheres escolhidas, somos mulheres cheias do Espírito Santo. Pai, derrama sobre nós a Tua graça, o Teu poder, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor. Derrama sobre a nossa mente cura, transformação, renovação. Que possamos ser mulheres, ó Deus, satisfeitas com o que somos, satisfeitas, Pai, com a criação do Senhor, que é tão bela, que é tão linda, que é tão poderosa. Obrigada, Pai, por nos chamar de linda. Obrigada, Pai, por nos chamar de amada, de queridas. Obrigada por ser o nosso Pai e por nos amar tanto assim, Jesus. Obrigada. Obrigada pelo teu amor, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o inverno da nossa vida passou. O inverno passou. É um tempo de cantar, é um tempo de se alegrar. Ah, Jesus, é um tempo de florescimento e que possamos florescer na Tua presença, que possamos, ó Deus, frutificar na Tua presença, que possamos dar frutos, ó Deus, e frutos duradouros, frutos permanentes em nome de Jesus. Pai, nos alinha, nos capacita, edifica a nossa fé, Pai, em nome de Jesus. Derrama graça, derrama poder, derrama unção, derrama autoridade sobre a nossa cabeça. Derrama o óleo sobre a nossa cabeça. Derrama unção sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Nos capacita na Tua presença, nos capacita na Tua palavra. Que o Senhor possa gerar em nós sede e fome pela palavra, pela oração, em nome de Jesus. Pai, cuida do nosso coração, cuida da nossa mente.
Repreende o mal, repreende as trevas, repreende, Deus, todo tipo de cilada que vem contra a nossa vida. Nos cobre com teu sangue, Deus. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Te agradecemos pela palavra que é viva, é poderosa, é eficaz. Que não volta vazia, Deus. Há um propósito, Deus. Há um propósito quando a tua palavra é lançada. E em nome de Jesus eu creio que essa palavra, Deus, vai gerar transformação, alinhamento, graça, favor. Que as mulheres, ó Deus, que tiverem acesso a essa palavra, sintam o teu amor nessa palavra, sintam a tua graça nessa palavra, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, meu Deus, por tudo. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida, pela família. E agradecemos por ser escolhidas do Senhor. Pai, em nome de Jesus, fica conosco. Continue conosco. Nos dê, Deus, um dia de paz, um dia de bênção. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, minhas irmãs. De glória a Deus. Sejam abençoadas em nome de Jesus. A você que vai assistir essa palavra no YouTube, deixe o seu like, deixe um comentário, compartilhe essa palavra com alguém, envie essa palavra para alguém. Compartilha, me ajuda a propagar o Evangelho. Vamos juntas levar a mensagem de fé, de esperança, de graça, de bondade, de misericórdia, de reposicionamento, de alinhamento. Então, curte, comenta, compartilha com alguém e continue aqui conosco. Nossa leitura de 2026, nossa leitura bíblica 2026 já está se aproximando. E vai ser uma bênção ter você conosco nesse propósito de leitura bíblica anual 2026. E vem muitas novidades por aí. Fique conosco. Participe conosco dos propósitos, das leituras, das ministrações. E vamos juntas crescer na graça e no conhecimento. Amém? Deus abençoe vocês, minhas irmãs. No nome poderoso de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Um grande beijo. Até amanhã, em nome de Jesus.